Você já se perguntou como funciona a memória? Nesse vídeo eu irei falar sobre o modelo de processamento de informações e como você pode criar estratégias para memorizar de maneira mais eficiente. Eu também estou postando agora conteúdos no Instagram, então já segue lá, estudante.eficiente, e se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve nele também, que eu ainda irei postar muito conteúdo que vai te ajudar a aprender mais rápido e melhor. Então vamos lá! A memorização é um processo automático realizado pelo cérebro que nos permite guardar informações que foram recebidas através dos nossos sentidos. Esse modelo de processamento que irei explicar sugere que a forma como ocorre a memorização é parecida com o modo como o computador processa as informações. Primeiramente, o computador recebe informações por meio de um teclado, mouse, entre outros, e um software interpreta esses estímulos e determina como a informação será processada. Assim, a informação pode ser armazenada no disco rígido e recuperada quando for necessária. De maneira parecida, os processos de memória podem ser divididos em três fases: a codificação, o armazenamento e a recuperação. A fase de codificação ocorre na fase de aprendizado, quando você está tendo contato com o material que pretende aprender. Nessa fase, o cérebro transforma as informações que você está obtendo em um código neural que ele é capaz de utilizar. Por exemplo, no momento em que você está vendo esse vídeo, o seu cérebro está convertendo os estímulos sensoriais do vídeo em códigos neurais significativos. A segunda fase é a de armazenamento. Nessa fase, ocorre a retenção da representação codificada, ou seja, uma mudança em seu sistema nervoso registra o que você acabou de experimentar, mantendo isso como um momento memorável. Enquanto você aprende, conexões neurais que apoiam a memória se tornam mais fortes e novas sinapses são construídas. Esse processo chama-se consolidação neural. Por meio desse processo, a informação codificada é guardada na memória. Por fim, temos a última fase, que é a de recuperação. Essa fase consiste em trazer à mente uma memória armazenada. Essa memória pode ser de curto, médio ou longo prazo. Então, agora que você já sabe quais são as três fases, como usar esse conhecimento para memorizar de maneira mais eficiente? A resposta para essa pergunta é que você precisará criar estratégias e utilizar técnicas específicas para melhorar o seu desempenho em cada uma dessas fases. E é sobre isso que eu irei falar agora, mas antes, você já deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o like caso ele esteja te ajudando até aqui, e caso você não seja inscrito, já se inscreve aí e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora voltando ao assunto, vamos primeiro falar sobre como melhorar o desempenho na parte de codificação. Nessa fase, prestar atenção no que está aprendendo é essencial para que haja uma boa codificação. Então, conseguir se concentrar e focar no conteúdo estudado é fundamental para ter um bom desempenho nessa parte. Para você conseguir se concentrar melhor, uma medida simples que irá te ajudar é estudar em um ambiente adequado que esteja praticamente livre de distrações. Se você quiser saber mais sobre esse tema de concentração, eu irei deixar na descrição um vídeo sobre esse assunto que eu já postei aqui no canal. Além de prestar atenção, para melhorar o seu desempenho nessa fase, é importante você escolher bem o método que irá utilizar para aprender. E quando eu falo sobre método, há duas partes importantes que merecem destaque: o professor e o material de estudos. Falando primeiro sobre o professor, sabe quando a matéria é difícil, mas o professor tem uma didática tão boa que você consegue entender o que está sendo dito? Isso facilita bastante a nossa compreensão e, consequentemente, a nossa memorização do conteúdo. Então, se for possível, escolha aprender com um professor ou alguém que você saiba que tem uma didática que você consegue assimilar. Agora, falando sobre o material de estudos, geralmente as pessoas aprendem melhor dependendo da maneira como é passado o conteúdo. Algumas pessoas preferem aprender por aulas presenciais, outras pessoas preferem por videoaulas, outras por meio de livros, enfim, descubra como você prefere aprender e busque pessoas que ensinam utilizando essa maneira. Agora, a segunda fase é a de armazenamento. Para melhorar a parte de armazenamento e consolidação da memória, uma ação essencial é você fazer revisões. As revisões contribuem para que o conteúdo estudado seja melhor fixado na memória de longo prazo. Outro aspecto importante é a confecção de resumos, que poderão ser consultados durante a revisão. Existem vários tipos de resumos que você pode utilizar para resumir o conteúdo. Você pode fazer resumos simples, mapas mentais, resumos em tópicos, anotações gerais, resumos em áudio, entre outros.
A escolha de qual resumo utilizar vai depender dos seus objetivos, do tempo que você tem e do seu gosto pessoal. O mapa mental é um ótimo modelo de resumo, inclusive eu já falei dele em um vídeo aqui no canal, que irei deixar na descrição, mas no começo pode ser que você demore muito para confeccioná-los. Então, se você não tiver muito tempo disponível, pode ser mais útil criar um resumo em tópicos, por exemplo. O tipo de conteúdo também pode influenciar na decisão de qual resumo utilizar. Por exemplo, para resumir um conteúdo de história, fazer um resumo em áudio pode ser bem útil. Porém, se for um conteúdo de matemática, dependendo do assunto tratado, talvez um resumo em áudio não seja o mais adequado. Então, você utilizará outro tipo de resumo que seja mais efetivo. E por fim, vou falar sobre o que fazer para melhorar na fase de recuperação. Para melhorar nessa fase, você precisa treinar a recordação da informação que você quer memorizar. Para fazer isso, uma boa estratégia é você usar técnicas de evocação. Essas técnicas têm como objetivo fazer você lembrar propositalmente de uma informação. E eu irei falar agora 4 técnicas que você poderá estar utilizando. A primeira técnica é explicar o assunto para outra pessoa. Para explicar algo a alguém, você precisa se lembrar do conteúdo e ainda organizar as informações para passar ele para outra pessoa de uma forma que ela consiga entender. Caso não tenha ninguém para explicar, você pode explicar o conteúdo para você mesmo. Essa é uma ótima técnica para reforçar a memória desse assunto e para testar se você realmente domina o conteúdo. A segunda técnica é uma técnica de evocação que utiliza flashcards. Os flashcards são cartões em que na frente a gente coloca o nome do conteúdo ou do conceito e no verso a gente coloca a definição ou o conteúdo. Para fazer a revisão de um flashcard, lemos a parte da frente e tentamos nos lembrar do conteúdo que está no verso. Essa é uma técnica que faz a gente buscar na memória a resposta, então ela também é útil para melhorar na fase de recordação. A terceira técnica é a de forçar a recordação. Nessa técnica, você vai estudar um conteúdo e depois tentar se lembrar sobre o que o conteúdo estava falando. Por exemplo, você leu a definição de um conceito. Para guardar na memória essa definição, você irá forçar a recordação para tentar se lembrar dessa informação sem ler o texto. Se você não conseguir se lembrar corretamente, leia o texto novamente e aplique o mesmo processo até que você recorde facilmente da definição sem precisar ler o texto novamente. A quarta técnica é fazer atividades sobre o assunto. Quando estamos respondendo a perguntas sobre um tema, acabamos tendo que recordar do que sabemos sobre ele, então essa também é uma boa técnica para testar a recordação de um conteúdo. Agora, recapitulando o que foi dito, o modelo de processamento de memória que foi falado nesse vídeo consiste em 3 fases: a codificação, o armazenamento e a recuperação. Sabendo como funciona cada uma dessas fases, podemos usar técnicas específicas para melhorar o desempenho em cada uma delas e, consequentemente, melhorarmos a nossa memorização sobre o assunto. Para melhorar na fase de codificação, é importante você prestar atenção no conteúdo que quer memorizar, escolher um bom professor e um material de estudos que esteja de acordo com a sua preferência de aprendizagem. Para melhorar na fase de armazenamento, você pode criar resumos, utilizar técnicas de memorização e fazer revisões. E para melhorar na fase de recuperação, você pode explicar o conteúdo estudado para alguém, usar flashcards, forçar a recordação e fazer atividades sobre o assunto que está aprendendo. Então, usando esse conteúdo que falei nesse vídeo, com certeza você irá conseguir memorizar de maneira melhor. E se você também acha isso, deixe seu like nesse vídeo para eu ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe ele com um amigo que está precisando melhorar na memorização e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para estar acompanhando os próximos vídeos.